Antigo Testamento, Livro de Juízes, capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até então não lhe havia caído a sua herança entre as tribos de Israel. E de Zorá e Estaol os filhos de Dan enviaram 5 homens da sua tribo, escolhidos dentre todo o povo, homens valorosos para espiar e reconhecer a terra. E lhes disseram: Ide, reconhecei a terra. E chegaram eles à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Pois, estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do mancebo levita. E dirigindo-se para lá, lhe perguntaram: Quem te trouxe para cá? Que estás fazendo aqui? E que é isto que tens aqui? E ele lhes respondeu: Assim e assim me tem feito Mica. Ele me assalariou e eu lhe sirvo e sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus, para que saibamos se será próspero o caminho que seguimos. Ao que lhes disse o sacerdote: Ide em paz. Perante o Senhor está o caminho que seguis. Então foram-se aqueles 5 homens, e chegando a Laís, viram o povo que havia nela, como vivia em segurança, conforme o costume dos sidônios, quieto e desprecavido. Não havia naquela terra falta de coisa alguma. Era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Então voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, os quais lhes perguntaram: Que dizeis vós? Eles responderam: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa, e vós estareis aqui tranquilos. Não sejais preguiçosos em entrardes para tomar posse desta terra. Quando lá chegardes, achareis um povo desprecavido, e a terra é muito espaçosa. Pois Deus vos entregou na mão um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então 600 homens da tribo dos danitas partiram de Zorá e Estaol, munidos de armas de guerra. E tendo subido, acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que esse lugar ficou sendo chamado Mané-Dan até o dia de hoje. Eis que está ao ocidente de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que tinham ido espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem esculpida e uma de fundição. Considerai, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá, e chegaram à casa do mancebo, o levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens dos danitas, munidos de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Mas subindo os 5 homens que haviam espiado a terra, entraram ali e tomaram a imagem esculpida, e éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens armados. Quando eles entraram na casa de Mica e tomaram a imagem esculpida, o éfode, os terafins e a imagem de fundição, perguntou-lhes o sacerdote: Que estais fazendo? E eles lhe responderam: Cala-te, põe a mão sobre a boca e vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor ser sacerdote da casa de um só homem ou de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote, o qual tomou o éfode, os terafins e a imagem esculpida e entrou no meio do povo. E virando-se partiram, tendo posto diante de si os pequeninos, o gado e a bagagem. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que é que tens visto que vens com tanta gente? Então ele respondeu: Os meus deuses que eu fiz, vós me tomastes juntamente com o sacerdote e partistes, e agora que mais me fica? Como, pois, me dizeis que é que tens? Mas os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que, porventura, homens violentos não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles, pois, levaram os objetos que Mica havia feito, e o sacerdote que estava com ele, chegando a Laís, a um povo quieto e desprecavido, passaram-no ao fio da espada e puseram fogo à cidade.
E ninguém houve que o livrasse, porquanto estava longe de Sidom e não tinha relações com ninguém. A cidade estava no vale que está junto a Bet-reobe. Depois, reedificando-a, habitaram nela e chamaram-lhe Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, dantes o nome desta cidade Laís. Depois os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem esculpida. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem esculpida que Mica fizera, por todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló.